receber a presença dos senhores aqui e entender sobre o caso da Fiorino. Vamos ouvir o que está a compreensão que tiveram a respeito desse caso que teve repercussão aqui dentro do Gonçalves. Eu preferi fazer a entrevista de forma coletiva até para uniformizar a informação que é passada para o público dos senhores. Dizer no primeiro momento que esse caso aqui eu tenho a perfeita noção de que ele tomou uma repercussão muito grande, dadas as circunstâncias em que ocorreu, devido a envolver agentes da segurança pública, mas que como todo e qualquer caso que envolva crime, e que há um inquérito policial, esse inquérito policial pode ser fruto de 3 destinos. Ele pode ter como destino uma denúncia, quando ele estiver pronto para isso, pode ter como destino também o arquivamento, quando não houver provas para que o caso seja já denunciado à justiça, e ele pode também ter como um terceiro destino a requisição de diligências por parte do Ministério Público para que a prova seja complementada, para que daí sim se possa oferecer denúncia, que foi o que aconteceu nesse caso aqui. O inquérito remetido pelo delegado Álvaro Becker há 2 semanas foi objeto de análise desde a semana passada, da minha parte. Analisei ele detidamente e verifiquei que ainda não está pronto, ao menos na visão do Ministério Público, para que neste momento se ofereça uma denúncia. Isso porque pendem ainda de realização, como está informado na nota que foi remetida via assessoria de imprensa do Ministério Público aos senhores, pende de realização de uma série de diligências, que também enumerei ali, em algumas até eu já verifiquei na imprensa escrita de hoje, já estão ali noticiadas ao público. E o Ministério Público, então, tomou a liberdade de convocar essa coletiva para dizer, no primeiro momento, que a denúncia não foi oferecida porque ainda não é momento para isso. Segundo, que se está fazendo eu tomei esse decisão com os senhores nessa coletiva de hoje para prestar esclarecimentos a respeito das diligências, e eu pretendo me manifestar sobre esse caso somente de forma coletiva e especificada sobre esse caso, quando for o momento adequado para se oferecer denúncia, influenciar inadequadamente os jurados, caso o caso acabe indo a júri. E, mais do que isso, o local adequado para se debater provas, para se as partes envolvidas possam discutir a respeito das mesmas, não é a imprensa, mas sim o Poder Judiciário, que foi o local adequado para isso. Bom, para deixar claro, então, o senhor está devolvendo o caso ao delegado Álvaro para que se aguarde essas perícias, é isso? O inquérito está sendo devolvido, foi devolvido já em 12 de maio para o Poder Judiciário. As diligências foram requisitadas não somente ao segundo delegado de polícia, o delegado Álvaro Becker, mas também foram requisitadas diligências ao Instituto Geral de Perícias, ao Comando da Brigada Militar da região, ao Departamento de Criminalística de Caxias do Sul. Então, o inquérito de volta para o Poder Judiciário, mas todos esses órgãos que eu acabei de mencionar é que vão ter que fornecer respostas às inquisições feitas pelo Ministério Público. Na sua opinião, esses dados que faltam são fundamentais para a conclusão desse processo? Sim, com certeza. As diligências que foram requisitadas, elas foram requisitadas porque, na visão do Ministério Público, elas possuem relevância para que se possa fazer uma denúncia de forma responsável. As testemunhas de fora de Gonçalves que serão ouvidas, o que elas podem levar? Há testemunhas que ainda falta oitiva delas a respeito somente da questão daquela arma com duplo registro e algum tipo de complementação a respeito de testemunhas que já foram ouvidas pelo delegado de polícia e cujas indagações já foram feitas na requisição do delegado, que saberá respondê-las com certeza. Há um cronograma, um novo prazo para o delegado apresentar esse novo inquérito? Foram fixados 2 tipos de prazo. As diligências de natureza mais simples e que podem ser cumpridas aqui na cidade de Bento Gonçalves, foi fixado o prazo de 15 dias para a resposta, e as que dependem de envio de ofício, correspondência
ou pela natureza complexa da perícia, foram requisitadas, foram fixado prazo de 30 dias. Eu destaco desejar, até, porque imagino que seja uma reação dos senhores, que esse inquérito, essa possível denúncia que vai ser oferecida ao final, não há um prazo, não tem como dizer aos senhores um prazo certo quando ele vai ser oferecido. Isso porque, como eu acabei de falar, o Ministério Público depende da cooperação de diversos órgãos oficiais, polícia, IGP, Departamento de Criminalística, e isso está fora, e isso se encontra fora da Constituição do Ministério Público para se poder determinar a data precisa em que a denúncia vai ser oferecida. Como esse caso aqui envolve investigados que não estão presos preventivamente, esse prazo pode se delongar por um prazo maior, que a própria imprensa e a comunidade pode pensar. Se o inquérito foi emitido ao Ministério Público dessa forma, é porque o delegado Álvaro Becker entendeu que isso já estava, na visão dele, suficientemente anunciado. O Ministério Público respeita a posição do delegado e, diante da faculdade, do que a lei permite ao Ministério Público, requisita diligências para complementá-lo, mas isso de forma alguma significa dizer que o inquérito não foi remetido de forma adequada à promotoria. O que poderia ocorrer caso, na visão do Ministério Público, caso se oferecesse a denúncia nesse momento, sem essas provas que foram requisitadas, é que tanto a juíza de direito quanto os jurados, se esse caso for levado a júri, poderiam não ter as condições necessárias para dar um veredito final adequado a respeito disso. E essas provas todas, isso é bom que a população saiba e tenha ciência. Muitas dessas provas devem ser feitas agora. Se elas não forem feitas agora, mais próximas dos fatos, quanto mais distante dos fatos elas forem feitas, maior pode ser o prejuízo em relação a elas. Então, por isso que o Ministério Público tomou essa cautela de requisitar essas provas todas agora, antes da denúncia ser oferecida, para que os julgadores, tanto a juíza de direito quanto os jurados, se esse caso for levado a júri, possam ter condições adequadas de dar o veredito final. Como é que o senhor avalia, doutor, a questão dessa arma encontrada na Fiorino, ela tendo duplo registro, digamos, Sim. ou duas armas com o mesmo registro, enfim, o que isso pode representar na condução do caso? É uma situação peculiar. Eu particularmente, nunca havia me deparado com uma situação dessas, acho que o delegado Álvaro também falou na coletiva dele que também nunca havia se deparado. A validade disso, a influência disso no caso, vai ser feita depois, até isso está colocado na nota oficial que foi remetida aos senhores. Todas as provas vão ser usadas de forma global para que se possa definir que importância uma vai ter em relação à outra. Então, eu não vou comentar nesse momento a influência de prova A ou B no caso. Eu preciso de todas elas prontas para que, analisando conjuntamente, se possa se oferecer uma denúncia. Não foi requisitado ainda a chamada reconstituição, né, que tecnicamente é a reprodução simulada dos fatos, não havia sido providenciada pela delegacia da segunda DP. Foi ainda requisitado, foram feitas algumas complementações à perícia de balística, que foi remetida pela segunda DP ao IGP. Eu formulei alguns quesitos complementares aos quesitos formulados pelo delegado Álvaro. A nova oitiva de alguma testemunha, indagações que não foram feitas pelo delegado durante o inquérito, eu formulei algumas para serem feitas a determinada testemunha. Eu solicitei ainda informações à Justiça Militar a respeito do inquérito policial militar que lá foi aberto. Por que houve essa divergência? Porque a gente questionou o delegado Álvaro sobre a falta desses resultados, essas provas. E ele disse, não, isso não mudaria essa constatação do dolo eventual, essa constatação do excesso por parte dos policiais, principalmente. Por que dessa divergência entre esse processo então, no Ministério Público e o que foi entregue pela delegacia? O delegado tem liberdade, dentro da autonomia profissional dele, para entender o que de direito ele for cabível para ele, de acordo com as provas que ele colheu. O Ministério Público entende das quais eu não vou abrir mão antes de oferecer denúncia. Esse caso, promotor, pelo destaque que ganha do Ministério Público alguma prioridade agora nesses trabalhos, ou o senhor vai conduzir da forma como conduz outros inquéritos e com base no seu volume de trabalho também? Eu gosto de falar uma coisa sempre, todo e qualquer caso que envolva crime, ele merece toda a dedicação e a atenção por parte da promotoria e da justiça. Dentre os processos e inquéritos, os que possuem a preso sempre com prioridade em relação aos que
em relação aos quais os investigados e os réus não estão presos. Tá? Esse caso aqui é um caso que eu não posso afirmar que ele não tomou uma repercussão aqui em Bento Gonçalves, que eu sei que tomou. Eu ouço, eu leio, eu percebo as coisas acontecerem, só que ele é um inquérito que, como qualquer outro, vai ter a minha atenção. Eu já disse isso numa outra oportunidade, e eu volto a dizer, esse inquérito aqui vai ter a mesma atenção que outros inquéritos de crimes contra a vida, contra o patrimônio, com violência, sem violência, tem a mesma atenção que você dedica aos outros. Até porque, como vocês sabem, eu também sou promotor da vara do júri de Bento Gonçalves, então eu não posso priorizar uma vida em relação às outras. Todos os processos de júri são importantes. Todos os processos contra o patrimônio praticados com violência são importantes. Então não há como se priorizar uma vida ou a integridade física de uma pessoa de uma em relação à outra. Todos são importantes. O IGP informou, sem prazo nenhum, que o equipamento que faz esse exame hidrográfico que nós vamos envolvidos, o equipamento se encontra estragado. Tá? O delegado Álvaro, por duas oportunidades, requisitou informações ao IGP, nas duas o IGP informou que não havia prazo para que tal equipamento fosse consertado. Eu tomei a liberdade de mencionar a minha instituição para que fosse feito um contato em nível institucional lá em Porto Alegre para se verificar a respeito da possibilidade de se arrumar esse equipamento, pois, como eu já sabia, inclusive noticiado na imprensa estadual, há mais de 3.000 perícias atrasadas do IGP. E aí eu contatei a Procuradoria Institucional do Ministério Público e recebi um apoio da Procuradoria Institucional e já houve contato com o IGP e, por parte do IGP, houve compromisso perante o Subprocurador Institucional de que o equipamento seria consertado no menor prazo possível. Isso eu solicito não somente para esse caso, porque, a exemplo desse caso aqui, em que eu sou responsável, há diversos outros colegas em outras cidades do estado que também estão com perícias paradas no IGP, e essa é uma situação que assim não pode perdurar. Sim, você espera uma resposta, você espera uma resposta, eu também espero, tenho certeza que a Justiça espera, entendeu? Se o delegado entendeu mandar o inquérito sem essas diligências feitas, é que ele entendeu que o inquérito, na visão dele, já estava suficientemente abastecido de provas para uma denúncia. O Ministério Público não entendeu assim de questão de diligências. Então, como eu falei antes, são apenas formas diferentes de se analisar o mesmo contexto de prova. Isso de forma alguma significa divergência ou briga entre instituições.